a todos os nossos estudantes queridos da Academia de Pregadores, nossos cumprimentos fraternais. Deus em Cristo continue a vos abençoar, não somente a você, mas a toda a sua família. Que a bênção do Evangelho respingue sobre você dia após dia. E que estas bênçãos sejam sucessivas. E que você, com toda a sua família, possa desfrutar desses momentos indeléveis em que estamos estudando esta matéria rica chamada escatologia bíblica. Desta feita estamos adentrando aqui na sequência deste ensinamento maravilhoso sobre o milênio. O milênio é a última dispensação de Deus para com a humanidade, para com o restante das pessoas que estiverem vivos neste período. Lembrando que, neste período, a humanidade está reduzida a 1/3 dos seus moradores, porque muitos foram dizimados pelo processo dramático da grande tribulação. E vamos agora abordar este tema lindo, o milênio de Israel. Começamos com o milênio e sua definição bíblica. Em segundo, fomos para o milênio e Jesus. Em terceiro, nós estudamos o milênio e a terra. Estudamos o milênio e Satanás. Estudamos o milênio e a igreja. E agora, vamos para mais esta aula sobre o milênio e Israel. E nós sempre enfatizamos que Israel desponta na palavra com várias abordagens e que é delegada por Deus a esta palavra 70% ou mais das suas profecias para o povo judeu, para o povo de Israel. Quer dizer, se Israel tivesse aceito a Jesus como Salvador, nós seríamos, obviamente, abençoados em Israel. Porém, como Israel rejeitou a Cristo, então nós somos abençoados diretamente por Jesus Cristo. Mas eles continuam sendo o povo da promessa. Eles continuam sendo a nação eleita por Deus e que no futuro Deus volta a tratar com eles. Nesse estudo sobre o milênio de Israel, nós vamos repartir convosco alguns tópicos que nós consideramos de grande valia para nós entendermos este assunto de alta relevância. Em primeiro lugar, Israel reconhecerá no milênio Jesus como seu Messias. Isto é maravilhoso, maravilhoso. Vocês sabem que agora Israel não reconhece a Jesus como... Eles estão esperando o Messias. Eles acham que aquele Senhor que veio, que morreu na cruz, aquele Deus maravilhoso, Jesus Cristo, não era o Messias. Seu entendimento fechados. E Jesus mesmo citou para eles: vocês não conheceram o tempo de vossa visitação. Por isso, a vossa casa ficar-vos-á deserta, até o dia em que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Então, Deus está tratando com a igreja agora, salvando os gentios para tornar a igreja, e depois, no futuro, volta a tratar novamente com Israel. Israel vai reconhecer neste milênio Jesus como seu Messias. Vamos ler Zacarias capítulo 12 e versículo de número 10. Olha o que diz a palavra do Senhor. Tomamos a palavra para lermos. Zacarias capítulo 12, versículo 10. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e o prantearão
como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Versículo 11. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale de Meguido. Ora, meus irmãos, aí haverá o reconhecimento, né? Jesus vai trazer as marcas, né? A autenticidade de sua raiz genealógica, a raiz de Davi, que eles não reconheceram, mas agora vão reconhecer que aquele a quem eles deram legalidade para os romanos matarem, açoitarem, crucificarem, era o Messias. Aleluia. Isso só nos trouxe benefícios, né? Porque São Paulo disse que nós éramos jambuzeiros bravos. E pela rejeição de Israel, nós somos enxertados na oliveira. Glória a Deus. Então, de certo modo, essa rejeição trouxe-nos benefícios. Benefícios para nós. Porque nós estávamos destinados à morte eterna. Jesus veio agora para o que era seus, diz a palavra, mas os seus não receberam. Mas João disse, mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Então, nós nos tornamos agora filhos por adoção. Fomos adotados à família divina. Pela rejeição de Israel, nós fomos enxertados na oliveira, Jesus Cristo. Mas no milênio, eles vão reconhecer. Eu ainda tenho outro versículo que eu posso ler agora para vocês, que está lá no livro do profeta Oséias, capítulo de número 3 e versículo de número 5. Oséias 3 e 5. Olha o que diz. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor, seu Deus, e Davi, seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Este reconhecimento se dará no tempo da profecia. Tudo tem um tempo determinado. Deus cria situações até antagônicas à nossa própria razão, para que a palavra tenha o seu cumprimento definitivo. Como está escrito, seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. A palavra de Deus não muda, não falha. Isso aqui é como o pescador profissional tem o peixe no anzol. Ele pode ir para lá e para cá, mas está fisgado. Assim são as profecias. Deus tem o controle absoluto, no seu mais alto absolutismo, das coisas do Senhor. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra de Deus subsiste. Em segundo lugar, no milênio, Israel possuirá toda a terra, de Dan até Beersheba, são os limites das terras que Deus deu para o patriarca Abraão. Então será restaurado todos os valores terrenos para Israel. Porque as promessas de Deus são inquestionáveis e também são invioláveis. Dar-se-á o cumprimento no tempo hábil das profecias. Vejamos o que diz Gênesis capítulo 15. Vejamos o que diz Gênesis capítulo 15, verso 18. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 15 e verso 18. Leamos a palavra de Deus para dar consonância àquilo que estamos falando, embasamento
aquilo que nós estamos falando a respeito da restituição das terras. Gênesis 18, 15, verso 18 a 20. Olha o que diz a palavra de Deus. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão. Aleluia. Uma aliança com Abraão. Dizendo, a tua semente tenho dado a esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. São os limites. Então, Deus devolverá a Israel essas promessas que foram feitas lá no começo da criação. A palavra de Deus, ela subsiste eternamente. Ela ultrapassa as fronteiras e o próprio tempo, contanto que ela seja cumprida. Louvado seja o nome do Senhor. Isso me faz eu ser mais crente. Isso me faz eu ser mais convencido de que a palavra de Deus é a essência real da verdade. A palavra de Deus é 7 vezes refinada, mais do que o ouro. Em terceiro lugar, no milênio, a Bíblia Sagrada diz, ela nos mostra, nos revela, nos ensina, que o templo estará reconstruído. É justamente o terceiro templo, né? Templo do milênio, onde está a mesquita de Omar, onde Abraão ofereceu Isaque em sacrifício, ali no Monte Moriá. E eu gostaria de informar a vocês que este templo para a volta do sacrifício, ele já está pronto. Hoje não é templo mais de alvenaria, hoje se monta um templo do dia para a noite, isso é um templo portátil. Ele já está guardado as 7 chaves. Gostaria de trazer informações agora sobre isso. Existem os guardadores do templo em Israel. Você sabia que as vestes dos sacerdotes, filhos de Levi, já estão todas prontas e confeccionadas? Você sabia? Para voltar ao sacrifício no milênio? Está tudo pronto. Que a bezerra vermelha já existe para voltar ao sacrifício no milênio? Tudo já está pronto. A profecia está entrando no seu definitivo cumprimento. Cumpriu-se no passado, no presente e há de se cumprir no futuro. Vai voltar o sacrifício no milênio. E a mesquita de Omar? Profanaram aqui, aquele lugar, com a mesquita muçulmana. Aquilo ali é dos judeus. Porém, ela certamente será derribada, ou pelo terremoto da grande tribulação, ou porque o arqueduto de Zedequias passa embaixo. E como diz aquela história, aquele adágio popular, você sabe, que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O resultado é que Deus vai criar uma situação para que a palavra dele se cumpra. Deus cria situações que estão fora do nosso controle. Estão fora da nossa racionalidade, mas Deus cria. Operando Deus, quem impedirá? Quem pode impedir os desígnios de Deus? Hein? A quem Deus está inferiorizado? A quem? Glória ao nome do Senhor, para todos sempre. Então, diz a palavra de Deus que o templo será reconstruído. Vamos tomar a palavra. Ezequiel capítulo 48. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 48. E os versículos? Versículos está aqui. Leamos os versículos de número 8 até o versículo número 12. Ezequiel 48, 8 a 12. Diz assim: E junto ao termo de Judá,
desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, será a oferta que haveis de fazer de 25.000 canas de largura e do comprimento como uma das porções, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente. E o santuário estará no meio dela. Aleluia! A oferta que haveis de fazer ao Senhor será do comprimento de 25.000 canas e da largura de 10.000. A palavra de Deus é ou não é a verdade? Tem ou não tem o seu devido comprimento? Vejamos o que diz o verso 10. E a oferta santa será dos sacerdotes. Para o norte, 25.000 canas de comprimento. E para o ocidente, 10.000 de largura. E para o oriente, 10.000 de largura. E para o sul, 25.000 de comprimento. E o santuário do Senhor estará no meio dela. Aleluia. E será para os sacerdotes santificado entre os filhos de Zadok, que guardaram a minha ordenança, que não andaram errados, quando os filhos de Israel se extraviaram, que se extraviaram os outros levitas. Vamos encerrar com o versículo 12. Esta câmara aqui, versículo 12. E o oferecido da oferta da terra lhe será santidade das santidades, junto aos termos dos levitas. Eu quero chamar a sua atenção para nós ressaltarmos agora, nesse instante, como Deus é fiel na sua palavra. Aqui está falando da restauração do templo. Aqui está dando as medidas pelas quais o templo será erigido. Isso tudo já está na cabeça dos judeus ortodoxos. Para que no milênio eles venham ministrar perante o Senhor. E Deus vai aceitar os seus sacrifícios porque é profético. Tu vai passando de gerações a gerações, até vir o definitivo cumprimento da sua palavra. A palavra de Deus, ela não pede licença para cumprir. Ela é a palavra do Senhor. Mas vamos prosseguir. Em quarto lugar, a Bíblia diz que Israel será exaltado universalmente. Então esta nação que foi humilhada, que caiu 14 vezes em 14 domínios de superpotências, e as escavações pela arqueologia mostram isso. Agora Israel termina o tempo da sua humilhação. O tempo da sua humilhação está terminando também. Deus vai lhe exaltar, como exaltará a Israel no seu futuro. Seu passado pode ter sido um passado negro, de muita amargura, de muito sofrimento. No período da dispersão, com a morte de mais de 6 milhões de judeus. Israel foi humilhado, maltratado, pisado, mas a Bíblia diz que vai chegar o tempo da sua exaltação. Vamos tomar a palavra de Deus para lermos o que ele diz sobre isso. Zacarias capítulo 8 e versículo 13. Zacarias capítulo 8 e versículo de número 13. Olha o que diz a Bíblia. E há de acontecer, ó casa de Judá, e ó casa de Israel, que assim como fostes uma maldição entre as nações, assim eu vos salvareis, e sereis uma bênção. Não temais, esforcem-se as vossas mãos. Louvado seja o nome do Senhor.
Quando Deus fala na sua palavra, Deus empenha a honra da mesma. Está escrito, diria ele e não faria? Falaria ele e não cumpriria? Então aqui Deus está exaltando Israel, honrando Israel publicamente perante as demais nações. Ainda tenho outro versículo para apresentar aos irmãos. Jeremias capítulo 3. Jeremias capítulo 3 e versículo de número 17. Jeremias 3 e 17. Olha o que diz a palavra do Senhor. Naquele tempo, chamarão Jerusalém de trono do Senhor. Glória a Deus. Vírgula. Naquele tempo, observe bem, chamarão Jerusalém de trono do Senhor. E todas as nações, todas, se ajuntarão a ela e ao nome do Senhor, a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Naqueles dias, andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte, para a terra que dei em herança a vossos pais. Promessas. Os que se humilham serão exaltados. O tempo da humilhação de Israel se findará aqui. Porque é Deus quem empenhou a honra da sua palavra. Assim é comigo, assim é com você. O tempo da honra vai chegar. Está chegando. Em que tuas lágrimas serão enxutas. Teu pranto se transformará em alegria. Tua derrota em vitória. Creia nisso. Esta palavra é interpretada para Israel, mas pode ser aplicada para nós, que somos a sua igreja, a igreja do Senhor Jesus. Ainda tem mais um versículo para lhes oferecer. Livro do profeta Isaías, capítulo 66 e versículo de número 18. Ouçamos a palavra de Deus, acompanhe comigo este raciocínio da exaltação de Israel no milênio. Isaías 66, verso 18, diz assim a palavra de Deus. Está aqui. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. Deus está falando. O tempo vem em que ajuntarei todas as nações e línguas, e virão e verão a minha glória. Amém. Então Israel torna-se agora a rainha de todas as nações. De Sião sairá a lei, e de Jerusalém os mandamentos. O Senhor será glorificado em exaltar o seu próprio povo, que foi tão humilhado através da história. Você sabe muito bem disso. Você conhece a história de Israel. São Paulo, ele escreve 3 capítulos direcionados a Israel. O 9, o 10 e o 11 da sua epístola aos cristãos em Roma. O capítulo 9 fala do passado de Israel. O capítulo 10 fala do presente de Israel. E o capítulo 11 fala do futuro de Israel. Onde Israel será exalçada sobre as nações. Honrada, prestigiada, valorizada. E isso no sentido universal. Todos caminharão para Jerusalém. Ela será a rainha das nações. Em quinto lugar, Israel terá sido totalmente ajuntado e purificado. Quer dizer, se congregará todos, não faltará um. Deus trará todos para honrá-los na terra dos seus pais.
Glória a Deus. Eu creio na infalibilidade da palavra. Eu creio na inerrância da palavra. Eu creio nos prognósticos proféticos da palavra. Eu creio que os lábios destes profetas eram apenas um cano por onde a vontade de Deus era comunicada. Uma trombeta por onde a vontade de Deus era comunicada. Eu acredito nisso. Louvado seja o nome do Senhor. Em sexto lugar, diz a Bíblia que depois que Israel foi ajuntado e purificado, Israel se alegrará. Você sabe que Israel passou quase 2000 anos tristes, sem alegria, disperso, como ovelhas sem pastor. Feriram o pastor e as ovelhas foram dispersas. É isso que diz a profecia. Mas voltarei e volverei minha mão para eles e trarei aos seus apriscos. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, Israel passou quase 2000 anos sem cantar. E você sabe que o povo que não canta é um povo triste. O que é que a Bíblia diz? Quem está triste, ore. Aliás, quem está doente, ore. Quem está triste, cante louvores. Então o louvor é o bálsamo para a alma. Encandece o espírito, alegra a alma. E a Bíblia diz que, no Salmo 126, a palavra de Deus diz que os estrangeiros olhavam para eles e diziam: canta, canta-nos o cântico de Sião. E eles diziam: como poderemos entoar a canção de Yahvé em terra estranha? Nossas harpas estão penduradas no salgueiro. Podemos cantar. Mas hoje, no presente momento, eu quero louvar a Deus. Essa profecia já se cumpriu. As harpas não estão mais no salgueiro. Hoje Israel canta o Iquitivá. O hino nacional de Israel chama-se A Esperança. A esperança de no ano de 2000 está em nossa terra Jerusalém. Eles cantam. Col de Baleiva Penima. O Veshiú de Omia. Esperança do povo voltar à sua terra. Terra de Sião. Glória a Deus. E você sabe que apesar das guerras, Israel é um país de louvores, de adoração. Homens e mulheres nas ruas de Jerusalém, armado, com fuzil, com metralhadora, mas fazem roda e celebram o Senhor. Aí nós temos uma figura exemplar de Davi, o cantor mor de Israel. Eles cantam salmos a Deus. Davi passou esta alegria para todo Israel. Eles cantam na esperança de estarem um dia libertos de todos os males. E Deus empenhou a honra da sua palavra. Isto vai acontecer em tempos futuros, pelos prognósticos proféticos, quando Israel for totalmente juntado e purificado. Eu sei que você crê nisso. Este é o futuro de Israel no milênio. Em sétimo lugar, a Bíblia diz também que Israel, além de se alegrar pelas bênçãos do milênio, a Bíblia diz também que Israel será a nação líder do mundo. Eu vou repetir. No milênio, Israel reconhecerá Jesus como seu Messias. Em segundo lugar, Israel possuirá toda a terra, que foi dado como juramento a Abraão. Em terceiro, o templo será reconstruído. Em quarto, Israel será exaltado universalmente perante todas as nações. Em quinto, Israel será totalmente ajuntado e purificado. Em sexto, Israel se alegrará da presença de Deus, que ele fez promessas.
E em sétimo e último lugar, Israel será a nação líder do mundo. Eu tenho certeza que muita gente, muitas nações não aceitam isso, mas isso é verdade. Está escrito em Isaías capítulo 66, versículos 18 e 19. Olha aqui. E porei entre eles um sinal, e os que deles escaparam enviarei às nações, a Tarsis, a Pul, a Lude, flecheiros a Tubal, a Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre as nações. E trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações, por presente ao Senhor, sobre cavalos, e em carros, e em liteiras, sobre mulas, sobre dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor. Como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas e os vasos limpos à casa do Senhor. Eu quero findar, por mais este estudo bíblico, agradecendo a Deus, porque eu tenho certeza que você acompanhou com muita alegria, e louvando a Deus pelo cumprimento da palavra do Senhor. Israel, no milênio, será a rainha de todas as demais nações. Muito obrigado por mais uma aula, e que Deus continue lhe abençoando. Até a próxima, se Deus quiser.